Boa noite, Igreja da Família. Graça e paz a todos, amém? Glória a Deus. Para mim é motivo de honra, de alegria, de privilégio. A pastora falou assim: muito obrigado por aceitar o convite. Eu respondi para ela de pronto: muito obrigado por me dar essa oportunidade de poder estar falando do amor de Deus, amém? Glória a Deus. Abra a tua palavra comigo, a tua Bíblia comigo, em nome de Jesus. Em Atos 1:8. Confesso para os irmãos que quando eu recebi o convite na segunda-feira, eu mergulhei na Bíblia. Eu falei assim: vou pregar isso, vou pregar aquilo. E a minha esposa falou assim: prega o seu testemunho, a igreja não conhece. Aí eu falei assim: eu tenho um pouco de vergonha de falar um pouco do meu testemunho. Eu gosto de falar de Davi, de Marcos, desses grandes homens da Bíblia, falar do que eu passei, assim, eu tenho um pouquinho de vergonha. Mas na tarde de hoje eu estava no Chibata com a esposa e eu recebi um abraço tão carinhoso de uma irmã que viveu um pouco do que eu passei há 3 anos atrás, que eu vou contar um pouco para a igreja. E, enfim, me inspirou a falar um pouco do que o Senhor fez na minha vida, do milagre do Senhor de Deus na minha vida, amém? E esse livro de Atos 1, capítulo 1, no versículo 8. Este versículo em específico é um versículo que marcou a minha vida, que marcou a minha história, que marcou a minha família. E note que é o último versículo, ou a última frase dita por Jesus aqui na terra antes de subir aos céus. Foi a última frase dele. Diz assim: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunha, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, e em Samaria, e até aos confins da terra. Glória a Deus, aleluia. Posso ouvir um aleluia, um glória a Deus em nome de Jesus? Pode se assentar então, por favor. Aleluia. Esse versículo ele marca a minha vida porque, como eu disse para os irmãos, hoje é dia 30 de agosto. E há exatos 3 anos atrás, no dia 30 de agosto, no mês de agosto inteirinho do ano de 2020, eu passei por um pior momento da minha vida. A minha família passou pelo pior momento da nossa história, tanto a minha família por parte de mãe, quanto a minha esposa, enfim. Eu estive entubado por 18 dias, eu estive em coma por 33 dias, eu fiquei 43 dias na UTI e um total de 2 meses internado, por conta do Covid, e depois por uma infecção hospitalar que eu tive no pulmão. Pulmão esse que já estava, vou usar a expressão, zoado. Um pulmão que já estava mais de 80% tomado pela infecção do Covid. E eu tive uma infecção hospitalar no pulmão. 3 paradas cardiorrespiratórias. Mas pela honra e glória do Senhor, hoje eu tenho o privilégio de estar aqui. E hoje, durante o dia, eu falei assim: eu vou pregar tal versículo. Aí veio essa irmã durante a tarde e me deu um abraço tão carinhoso, tão amado. E disse assim: que alegria de poder te ver aqui hoje, com a sua família, comprando. Que alegria de te ver. Deus é bom e você é um milagre. E essa palavra de Atos 1:8, quando eu falo que marca muito a minha vida, foi porque foi algo que eu comecei a pedir para Deus. O livro de Atos 1:8 fala sobre testemunha, sobre testemunhar. Só que antes de eu entrar nesse contexto de 3 anos atrás, eu queria falar que Deus, ele sempre operou milagres na minha vida. Eu tenho que ser muito grato a Deus. A pastora Mileide e a família dela, nós somos praticamente vizinhos há quase 20 anos. Aproximadamente 20 anos, acredito. E talvez nem a família dela saiba. Mas o milagre e a promessa de Deus na minha vida não é sobre a minha vida. É sobre a vida da minha mãe, pastora. Você conhece minha mãe, missionária, uma mulher abençoada, uma mulher usada por Deus. E eu sou resposta de promessa. Promessa que para muitos parecia impossível quando a minha mãe recebe a profecia. Antes de eu nascer, alguém chega até minha mãe e diz assim: olha, eu vejo a senhora grávida. Eu vejo a senhora com um filho, uma criança de colo.
E ela fala assim, uma criança de colo, um filho na fé. Nem a pastora sabe, pastora, mas eu sou adotado. E sou igualzinho meu pai, não sou? Eu sou adotado. E chegam até minha mãe e falam assim, olha, eu vejo você com um filho de colo. E de pronto a minha mãe já fala assim, amém, deve ser um filho na fé. Alguém que Deus vai colocar em meu caminho para que eu possa guiar, para que eu possa discipular. Só que a profeta, ela diz assim para minha mãe, não. Eu vejo você como uma criança, um filho seu, uma criança sua. E ela chega e fala assim, irmã, eu já tenho 3 filhos. O mais novo tem 7 anos. E durante a gravidez do mais novo, de 7, eu tive complicações, eu tive que operar. Então não tem como eu ter filho. E logo depois aparece eu. Um menininho de aproximadamente 1 ano de idade. Eu nasci no estado de Pernambuco, numa cidade chamada Itapetinha, mais de 300 quilômetros de Recife. E eu nasci de uma família, de uma mãe que não tinha nenhuma condição psicológica, monetária, enfim, não tinha nenhuma condição de cuidar de mim. E quando ela chega até o meu pai biológico dizendo que ela estava grávida, o meu pai fala assim, tudo bem, você está grávida, o problema é seu. Eu não quero filho, eu não quero esse filho. E minha mãe biológica, lá no estado de Pernambuco, ela decide vir aqui na casa da irmã dela, que morava aqui em São José dos Campos. E ela conhece a minha mãe adotiva, missionária Cláudia. Uma mulher de Deus, uma mulher abençoada, com uma promessa de Deus na vida dela. Um filho que seria uma bênção. E minha mãe conta, os meus familiares contam que não foram eles quem me adotaram como filho. Foi eu que os adotei como pai. E Deus, ele é tão perfeito, como eu disse, a aparência física que eu tenho com a minha família adotiva é impressionante. Eu pareço mais com meu pai adotivo do que os próprios filhos dele de sangue. Quem olha para a nossa família não vê diferença, e realmente não tem. Eu fui aquele filho da promessa, minha mãe fala que eu sou o filho do coração, o filho da promessa. Promessa de Deus. E eu já aprendo uma lição muito grande com isso. Porque veja bem, minha mãe recebe uma promessa de Deus, dizendo que ela teria uma criança, sem nenhuma condição. Talvez as pessoas olhassem, a minha mãe mesmo olhou e falou assim, eu já sou operada, não tem como. Só que eu aprendo que Deus, ele é fiel com aquilo que ele promete. Deus, ele é fiel com a sua palavra. Então se existe uma promessa de Deus para a sua vida, ele é fiel para cumprir. Eu sou a prova disso. Deus é fiel para cumprir. Aleluia. E durante os anos eu fui crescendo, fui adotado. E detalhe, uma família humilde, de pouca condição financeira. O meu pai pedreiro. Na época em questão ele trabalhava na casa de um juiz, como pedreiro. Então Deus preparou tudinho. Porque até esse juiz falou e comprovou a idoneidade da minha família adotiva, o que ajudou para que eu pudesse ser adotado, porque é difícil você adotar uma criança. E eu fui adotado para honra e glória do Senhor, no papel, tudo certinho. E eu glorifico a Deus porque Deus fez tudo perfeito. Só que a criança cresce, né? E minha mãe, já mãe de 3 filhos, o mais novinho, o filho da promessa, o filho caçula, o filho do coração. Se eu perguntar para vocês, imaginem só, ou se eu perguntar para vocês, imaginem só qual foi o filho que mais deu trabalho para ela. Qual foi o filho mais peralta, o mais bagunceiro, pastor Diego? Sabe? O filho que eu quebrei o braço 3 vezes. Só para você ter noção. Quebrei o nariz caindo de uma árvore. Tenho 70% do olho esquerdo, porque eu furei meu olho, eu pareci frente com a minha mãe com um pedaço de ferpa pendurado no olho. Bati de frente para um carro de moto, nem habilitado era. Bati de frente para um carro de moto, quebrei minha bacia, fiquei 6 meses numa cama. E estava lá minha mãe, com o filho da promessa, com o filho de promessa de bênção, tendo que carregar, tendo que cuidar, tendo que levar até o banheiro para tomar banho. O filho da promessa, o filho que mais deu trabalho. E talvez você fale assim, então você cresceu revoltado, né? Por ter sido adotado. Talvez você tenha crescido chateado por essa situação. Não.
Na verdade, eu não tinha motivo para isso. Porque quem olha vê que a minha esposa fala que eu sou o filho preferido do meu pai. Sabe, a criança que recebe todo o carinho, todo o amor, não tinha motivo para me sentir rejeitado. Muito pelo contrário, sempre me senti muito amado. E minha mãe sempre inspirada por Deus, sempre abençoada, sempre muito centrada. Eu sempre falo que ela me criou na medida, sabe? Porque toda peraltice, ela merece uma resposta à altura. E eu apanhava, irmãos. Era chinelada, era cinto. Eu falo que se minha mãe criasse um pouquinho mais solto, eu não estaria aqui. Talvez eu não estaria vivo. Só que em uma dessas lições, após uma peraltice que eu cometi, que eu fiz, uma promessa da minha mãe para mim, me guarda muito. Ficou cravada em meu coração. Sabe, ficou cravada no meu peito, pastor. Eu me recordo que após uma peraltice, minha mãe pega o chinelo, pega o cinto, pega o que tinha na frente e começa a bater em mim, pastor Mateus. Ela batia em mim e ela profetizava ao mesmo tempo. Ela falava assim: olha aqui, menino, isso que você está fazendo não é de Deus, eu não criei você assim, nenhum dos meus filhos fazem isso, e você também não vai fazer isso. E ela batia, mas em nome de Jesus. E ela batia, pastora, e falava assim: em nome de Jesus. O inimigo talvez esteja querendo me envergonhar, talvez esteja querendo eu desistir da promessa de um filho que seria a bênção, que é você. Mas em nome de Jesus você vai ser bênção. E ela batia. E ela batia e profetizava, batia e repreendia, sabe, as coisas erradas que eu fazia. E eu chorei tanto naquele dia, não pela dor da chinelada, não por nada, por aquela coisa física, mas eu chorei porque o Espírito Santo, ele estava naquele dia começando a tocar no meu coração, começando a fazer mudanças, começando a me transformar. Mas não adiantou não, continuei peralta. Continuei fazendo as minhas peraltices. Até que chega um momento que minha mãe começa a orar e fala assim: eu quero que o Senhor coloque uma esposa abençoada, uma namorada abençoada na vida desse menino para ver se dá jeito. E está ali a minha bênção, minha esposa abençoada, Graziele, que ajudou a colocar responsabilidade nessa cabeça, que me ajudou a tomar posse das promessas do Senhor sobre a minha vida. E eu me recordo que no ano de 2019, após terminar o meu curso de teologia, o pastor da minha igreja chega e fala assim: olha, eu vou te levantar para o ministério, eu quero te ungir como pastor. E eu falava assim: mas eu não tenho uma vontade de ser pastor de igreja. Eu gosto sim de pregar, de falar da palavra, de ler a Bíblia. Eu gosto, eu amo isso aqui. Eu amo poder pregar o evangelho do Senhor. Mas pastor, ela falou assim: é. Eu falei assim: amém, tudo bem. Só que quando eu recebi aquela promessa, quando eu recebi esse pedido dos meus pastores, eu falei assim: legal. Só que eu sou meio teimoso. Eu falo com Deus meio diferente, sabe? Eu falei assim: Deus, bacana, demorou, mas eu quero viver milagres. Porque eu cresci num lar de milagres. Como eu disse, minha mãe, uma bênção, uma mulher de Deus. E eu cresci ouvindo ela, sabe, profetizando e coisas acontecendo. Sabe aquelas assembleanas do Saião, pastor, que olha para você e... sabe como é que é? Quando eu fazia as minhas mentirinhas, eu chegava, nem queria olhar para minha mãe, porque parece que Deus já revelava. E Deus revelava o que eu fazia. E quando eu cheguei e recebi essa unção de pastor, eu falei assim: tudo bem, mas eu quero ter uma experiência sobrenatural. Porque eu cresci vivendo isso. Eu cresci vendo isso. Eu me recordo de um dos dias em que minha mãe pastora lá na cidade de Resende, uma criança chega logo pela manhã no colo de uma mãe, e ele já chega desfalecido, já sem cor, já com a boca roxa, já praticamente sem vida.
Eu me recordo que eu era criança ainda, minha mãe chega e fala assim: olha, vai para dentro, você é menino, me mandou ir para dentro. Eu fiquei espiando aquela criança, e ela ora para aquela criança, pede para que a minha mãe ligue para minha irmã mais velha, ligue para a emergência. E minha mãe ora para uma criança já desfalecida, e Deus traz a vida àquela criança. Os médicos vieram só para dar alta, porque através da oração da minha mãe, aquela criança voltou à vida. Eu presenciei tantos e tantos fatos de milagres, de curas, de profecias que minha mãe dava através da pessoa do Espírito Santo na vida dela, e acontecendo, sabe? E eu falava assim: eu quero isso para a minha vida, eu quero viver um milagre. E eu li esse versículo de Atos 1:8, dizendo sobre testemunhar. E eu comecei a falar assim: peraí, eu quero testemunhar algo. Porque a palavra testemunhar é viver, é ser testemunha. Não é, pastor Diego? Seja você como testemunha ocular, alguém que viu, ou como uma pessoa que viveu aquilo. E já há muito tempo eu não vivia um milagre da parte de Deus, algo sobrenatural. E eu falava assim, pastor Diego: Senhor, eu quero testemunhar, eu quero ser testemunha. Sabe, Senhor, eu quero um milagre mesmo, eu quero ver. E eu orava, e como eu orava, sabe, quando começava o culto eu falava: Senhor, eu quero ver milagres. Será que é hoje nesse culto? Quando eu ia almoçar e eu ia agradecer a Deus pelo alimento, eu falava: Senhor, obrigado por esse alimento, mas eu quero ver milagres. Antes de dormir: Senhor, obrigado pelo esse dia, mas eu quero ver milagres. E até que um dia eu preguei esse mesmo versículo na igreja Assembleia de Deus, Ministério Ágape, aqui no Mariomira. E eu profetizei esse versículo sobre essa igreja, eu profetizei milagres sobre a igreja. E um pastor de São José dos Campos, ele chega até mim, bate na minha mão, bate no meu peito e fala assim: olha aqui, o milagre que você está querendo, o milagre que você está pedindo, vai acontecer na sua vida. Você será um milagre, você testemunhará o milagre. E eu pulei e falei: ô glória, que bênção. Será que eu vou orar para alguém morto e vai ressuscitar? Imagina que legal. Será que eu vou ver alguém cego e orar por alguém cego? Sei lá, ele vai voltar a ver. Ainda que eu tenha que cuspir ali na terra, sei lá. Mas eu quero ver um milagre, Senhor. Eu quero viver um milagre. E após essa profecia desse pastor, eu fui internado. Eu fui desenganado. Nesse mesmo período de agosto. Nessa data, 30 de agosto do ano passado, eu vivia o pior momento da minha vida. Só que quando eu acordo do coma após 33 dias, a primeira frase que eu escuto ainda na UTI é o enfermeiro falando assim: olha, você acordou, rapaz. Parabéns, você é um milagre. Eu falei assim: o que esse cara está falando? Estava aqui esses dias, acabei de vir, tem 2 dias no máximo que eu estou aqui. E ele fala assim para mim: não, você está quase 40 dias aqui. Você não tem noção do que você passou. Você passou pelo vale da sombra da morte e o Senhor tirou você de lá. Você é um milagre. E eu falava: está viajando. Porque quando você acorda do coma, você acorda meio grogue. Talvez você pergunte para mim: você viu a luz branca e não entrou, né? Muitas pessoas perguntaram para mim: você viu alguma luz branca? Você viu um túnel branco? Não vi nada disso. Mas o que eu me lembro é por muitas das vezes orar e pedir para o Senhor me levar pelo sofrimento que eu vinha sentindo, pela dor, pela falta de ar, pela dor no corpo, por tudo que eu estava passando. Só que ao mesmo tempo que eu pedia para o Senhor me levar na mesma oração, eu já falava: Senhor, mas tem minha esposa, tem minhas filhas, tem minha mãe, e tem as promessas. Foi o Senhor que prometeu, eu não posso ir. Tem as promessas de Deus na minha vida ainda. E com o passar dos dias eu fui me recuperando, fui melhorando. E quando eu saí da UTI e fui para o quarto, a minha esposa chega e fala assim: "Ê, bocudo, tá vendo? Olha o que aconteceu com você, ficou orando, pedindo um milagre, tá aí agora você, o milagre." Aí que eu comecei a ter proporção do que tinha acontecido.
Aí que eu comecei a ficar mais consciente e entender. Ela pega um vídeo, mostra para mim dessa profecia desse pastor. Ela pega e fala assim: você tem noção do que aconteceu com você? Você foi desenganado. Ela conta que um certo dia, durante as ligações de vídeo que tinha, porque não podia ter visitas nessa época de Covid, de UTI, chega um médico até ela e liga e fala assim: olha, eu fiz tudo o que eu podia pelo seu marido. Eu dei todos os remédios possíveis, imagináveis. Só que o seu marido, ele não está respondendo. E ela fala assim: mas o senhor deu esse remédio, vai demorar um pouquinho, mas ele vai responder. E o doutor fala assim: não, eu já dei tem mais de 3 dias. Sabe, já era para ele estar respondendo. Eu não tenho mais o que fazer. As frases que o médico falava para minha esposa eram frases que, em outras palavras, ele dizia assim: olha, espera que qualquer hora o seu marido vai morrer, porque o que eu podia fazer eu já fiz. Nesse mesmo dia a minha esposa foi no culto. E ela falava assim para mim, que durante a oração, ela ouvia o veredito do médico. E ela, com esse jeitinho simples, tímida, ela orava com uma fé e dizia assim: Senhor, o médico deu a sua palavra, mas a última palavra vem do Senhor. O meu marido vai voltar. Eu creio que o meu marido vai voltar. Existiam pessoas que chegaram até minha esposa e falavam assim: olha, tiveram pastores que falaram assim para minha esposa: infelizmente o Senhor já me mostrou, seu marido vai embora. Eu já senti até o cheiro das flores fúnebres. E a minha esposa falava assim, dentro dela mesmo: talvez tenha mostrado para você, mas para mim o Senhor não mostrou. Porque na verdade, todas as vezes que eu ia em algum lugar, todas as vezes que eu orava, todas as vezes que eu ia em algum culto e recebia uma palavra da parte do Senhor, ela estava do meu lado. Então, apesar das pessoas falarem o contrário, ela estava do meu lado e ela fazia parte das promessas de Deus na minha vida. E ela se apegou às promessas de Deus na minha vida, dizendo assim: tudo bem, talvez o mundo diz que não vai dar certo. O médico já deu o seu veredito dizendo que o meu marido vai morrer a qualquer momento. Tem muitas pessoas falando que o meu marido vai morrer. Mas eu creio num Deus de promessas. Eu creio num Deus que opera milagres. Eu creio naquilo que o Senhor prometeu na minha vida e na vida do meu marido. Em um determinado momento, uma enfermeira me disse esses dias que quando a equipe médica começou a largar a mão, digamos assim, eu comecei a me recuperar. Eu conversei com essa médica e ela falou assim, que quando ela comecei a recuperar, após a equipe médica meio que deixar um pouco de lado, fazer apenas os cuidados necessários, quando eu comecei a melhorar, a equipe médica ficou assim, de boca aberta. Porque não era eles que iriam fazer o milagre, era o Senhor. E eu agradeço a Deus pela equipe médica, pela equipe de enfermagem, pelos cuidados. Mas o que estava acontecendo comigo era um propósito de Deus na minha vida. Era para que se cumprisse a palavra de Deus. Era para que se cumprisse a promessa de Deus sobre a minha vida. E talvez você fale assim: poxa, você passou por tanta coisa, por causa de uma oração, por causa de um pedido de milagre. Eu aprendi esses dias que eu precisava sim daquela cura do Covid, mas eu não precisava só dessa cura. Eu precisava também de uma cura interior na minha vida. Eu precisava ter mais experiências com Deus, como minha mãe teve. Eu precisava de algo a mais da parte de Deus. Eu precisava daquele milagre, sim, físico, mas eu precisava também de uma cura interior. Esses dias alguém perguntou para mim se valeu a pena por tudo que eu passei, e se eu passaria de novo. E eu falei assim: é claro que não sou louco. Até parece que eu quero sofrer, ficar longe da minha esposa, longe dos meus filhos. Tive sequelas. Até parece. Só que ao mesmo tempo que eu falei assim que
eu não passaria de novo, eu respondi que valeu a pena passar por isso. Porque o crescimento que eu vi na minha esposa durante esses 2 meses foi tão grande. Sabe? O crescimento que eu vi na minha família foi tão grande. E após eu acordar, após todos os dias algum enfermeiro, algum médico vir me visitar e falar assim: eu quero conhecer ele, eu quero conhecer o menino do milagre, eu quero conhecer esse menino que eu nunca presenciei. Um belo dia, uma enfermeira, num dia de revolta minha, ainda no hospital, querendo ir embora, querendo sair, eu estava bravo, chateado. Ela chega até o hospital e fala assim: eu nunca presenciei, durante todo o meu período de enfermagem, eu tenho bastante tempo, alguém passar pelo que você passou, viver o que você viveu e voltar vivo. Você é um milagre. Sabe, quando todas as vezes eu estava meio revoltado, olha que eu vivi tudo isso, mas mesmo assim eu ainda ficava bravo, chateado com o Senhor. E chegava alguém e falava assim: cadê o menino? Eu quero conhecer ele, o menino do milagre. Eu quero conhecer esse menino que voltou. E eu glorifico a Deus por isso. Porque após eu acordar, eu comecei a ver que eu não passaria de novo, mas valeu a pena vivenciar e viver algumas coisas que eu vivi. Uma das coisas que mais me alegra, para quem é pai, é ter experiência com a minha filha Ana Beatriz, que está lá na escolinha. Após eu acordar, já em casa, a minha cunhada chega até mim e fala assim: olha, você não tem noção do quanto a sua filha Ana Beatriz é uma bênção. Durante todos os dias que você esteve internado, durante esses 2 meses, todos os dias à meia-noite ela dobrava o joelho e orava por você. Todos os dias ela orava por você. E teve um dia que ela estava muito triste, e ela foi na casa da Dani, e ela foi na casa da minha cunhada, e começou a dar próximo do horário da meia-noite. A Dani falava assim, a minha cunhada dizia assim, que ela começava a ficar assim: tia, que horas que é? Já dá próximo da meia-noite? Não, filha, falta um pouquinho. E quando chegou próximo da meia-noite, todo mundo dobrou o joelho ali na casa da minha cunhada e começou a orar. Só que quando minha filha orava, ela orava com tanta fé, dizendo que o pai dela ia voltar. A minha cunhada disse que o Espírito Santo invadiu a sala, e foi tremendo a presença de Deus ali naquele lugar. Sabe, quando alguém ora dizendo assim: se eu não orar, talvez o meu pai vá. A vida do meu pai depende da minha oração. E eu glorifico a Deus, porque hoje a minha filha tem mais fé ainda, e ela crê muito mais ainda em Deus, que faz milagres, no Deus que cumpre promessas, no Deus que escuta o clamor, no Deus que ouve a sua oração. Oh, aleluia. A minha filha, ela orava com fé, sabe, com adoração e com clamor, dizendo: o meu paizinho vai voltar. Oh, aleluia. E quando eu vejo que hoje ela é temente a Deus, que hoje quando ela pede algo, quando ela crê em algo, ela ora, ela busca, porque ela tem uma experiência de um Deus que responde a oração, eu vejo que apesar de ter sido difícil, valeu a pena. Amigos meus chegaram e falavam assim: Henrique, pelo amor de Deus, como você nos deu trabalho, como eu jejuei, como eu orei por você, rapaz, como eu me aproximei mais de Deus por você. E eu falei assim: tá aí mais uma coisa que valeu a pena. Só que foi difícil, mas valeu a pena. Eu me recordo num certo dia, que a minha esposa trabalhava numa rede de supermercados, e chegaram até ela e falaram assim, durante a ligação: olha, Grazi, você precisa voltar, porque você vai ser descontado todo o dinheiro que você não está vindo trabalhar. Porque apesar de você ter dado atestado de acompanhante, na verdade, por ser marido, ele justifica, mas não abona. Então tudo que você faltou, esses dias de falta sua, vai ser descontado. E eu fiquei chateado, eu falava assim: vai trabalhar, esposa, eu vou precisar de dinheiro depois. Eu vou precisar, sabe, de ajuda, eu vou precisar de
de custos, vai ter custos a minha recuperação. E ela fala assim: marido, calma. Ei, fica tranquilo. O milagre já está aqui. O resto Deus faz. Ainda no hospital, aleluia, eu recebo uma ligação de alguém pedindo o zap dela, a conta bancária dela. E nessa ligação, um rapaz que eu fiz um bico há muito tempo, que eu nem tinha tanto contato assim, ele disse que foi levantado um clamor pela minha vida na igreja dele. E da igreja dele passou para a sede. E para a sede foi para uma igreja em Muriaé, Minas Gerais, que eu nem sei onde fica. E uma irmã dessa igreja pede o contato da minha esposa e deposita o valor pelas contas de minha esposa, o valor do que seria descontado da rede de supermercados. Porque Deus cuida, porque Ele é fiel na sua palavra. Sabe, irmãos, quando Deus pega e faz questão de falar assim: olha, eu sou com você. Sabe quando Deus faz questão de mostrar a glória dEle? Sabe quando Deus faz questão de falar assim: olha, isso que está acontecendo tem um propósito maior. E hoje eu entendo o porquê do milagre de Deus ter acontecido na minha vida assim. Porque na verdade, eu imagino, pastor, sendo meio metido do jeito que eu era, se Deus tivesse feito o milagre do jeito que eu queria. Imagina, pastor Diego, eu orando para alguém pomposo e falando assim: levanta e anda em nome de Jesus. Imagina, pastor, o quanto eu não ficaria metido. E eu aprendi uma lição, que Deus, Ele é um Deus de milagres. Só que o que Deus ganha operando milagre na sua e na minha vida? Sabe? Em que o nome dEle é exaltado. Com certeza, se o milagre acontecesse da forma que eu queria, o meu nome, Henrique, seria talvez mais exaltado que o nome de Deus. Ou eu me exaltaria. E eu aprendi que muitas das vezes o Senhor tem milagres a operar na nossa vida, mas nós não sabemos pedir, ou às vezes não é o momento certo do milagre se concretizar. Foi assim com Ana. Note que Ana, ela orava há muito tempo, pedindo por um filho, mas no momento que Deus ganha um profeta, um sacerdote, um juiz, o servo Samuel, o milagre acontece na vida de Ana. E foi assim na minha vida. Quando o nome de Deus era para ser exaltado realmente, que o milagre aconteceu. Porque a Ele a honra, a Ele a glória, a Ele o louvor, a Ele a adoração, a Ele o nosso louvor. E eu glorifico a Deus, porque Deus, Ele fez tudo perfeito na minha vida. Até hoje Deus fez tudo perfeito. O milagre foi perfeito. Eu me recordo que quando eu estava ainda no hospital, chegaram até mim dizendo assim: olha, o enfermeiro falou assim: você trabalha? Eu falei: trabalho. Olha, você vai precisar de fonoaudióloga, você vai precisar de psicóloga, você vai precisar de tantas coisas, de remédios. Você vai gastar uma grana. E eu me lembro que eu fiquei muito preocupado. Eu falei assim: da onde eu vou tirar dinheiro para tudo isso, gente? Por conta da traqueostomia, eu tinha que apertar um buraquinho aqui, um negócio aqui para poder falar, a traque. Eu me recordo que a fisioterapeuta falou assim: olha, é o seguinte, você está com uma traque um pouco maior, a sua recuperação está boa, amanhã eu venho e troco por uma traque um pouco menor, aí você vai apertar e vai conseguir falar. Hoje você ainda não consegue, mas amanhã você vai falar. E ela volta no outro dia, me dando um bom dia, falando: oi, bom dia Grazi, bom dia Henrique. E eu respondi para ela: bom dia. E ela falava: menino, você já está falando. Eu falei assim: não era? Não podia? Ela falou assim: não. Eu não precisei de fone, irmão. Fisioterapeuta é caro. É caro a hora da fisioterapeuta, misericórdia. E eu precisava de fisioterapeuta. Eu precisei de fisioterapeuta. E eu preocupado com a fisioterapia, até que chega um liga no meu serviço dizendo assim: olha, eu tenho uma vaquinha que a gente fez aqui para te ajudar na sua recuperação.
vem aqui buscar. E como a gente tem pouca fé, né? Falei para minha esposa assim, olha, armou, esposa, vão já ajudar a gente um pouquinho lá no meu trabalho. Eu vou falar valores, que eu não tenho problema de falar valores, não. Eu falei para a esposa assim, acho que um barãozinho, acho que vão armar a gente. Já ajuda já a pagar umas consultas, né? Quando eu cheguei lá no meu trabalho, R$4.200. Ô, glória! Fiquei tão feliz. Falei, se armou, já paga a fisioterapia por um bom tempo. E no meu trabalho falaram assim, olha, se você precisar de qualquer coisa, pode contar com a gente ajuda, faz outra vaquinha. Eu agradeci. Menos de um mês depois me ligam de novo no meu trabalho dizendo assim, olha, a gente fez mais uma vaquinha. Não é nem um pouco do valor que você de primeiro precisou, mas a gente fez uma vaquinha aqui, a gente vai te ajudar. Tá bom? Mais um pouquinho. E eu falei assim, esposa, agora é uns R$500. Foi mais 1.200. Sabe, irmãos, Deus cuidando de tudo, de cada detalhe. Falaram assim para mim, olha, a sua recuperação, você vai voltar a ser o que você era, só daqui a uns 2, 3 anos, que você vai começar a se recuperar. E olhe lá, já tem mais de um ano, irmão, eu corro, eu grito, eu falo mais que a boca. Não ficou sequelas, irmãos. Deus é um Deus de um milagre por completo. Aleluia. Em uma das paradas cardiorrespiratórias que eu tive, eu ouvi uma enfermeira falando e contando que ela estava presente nesse dia. E ela fala assim que começa uma bagunça. Eu sei que tem uma médica aqui, não tem alguém que é parte de enfermagem, pastor? Quem? Eu não sei como é que é. Eu sei mais ou menos porque eu lembro um pouquinho. Mas eu sei que quando eu tive essa parada cardiorrespiratória foi uma correria. Ela falou que foi uma correria. E eu fiquei muito tempo. A médica falou assim para mim, olha, e uma dessas paradas que você teve, foi eu que te ajudei a trazer. Só que na verdade eu nem te trouxe, porque eu achei que eu ia te perder. Mas eu glorifico a Deus, porque não foi eu quem te trouxe, foi Deus. Só que no momento que ela me trouxe de volta, uma enfermeira amiga minha e da minha esposa disse assim que ela voltou um pouco triste por ter me trazido. Lógico, feliz por eu ter voltado, né, a respirar normal, mas com uma certeza que provavelmente eu teria sequelas, pelo tempo que eu fiquei sem respirar. E ela dizia, essa médica disse com nomes técnicos, que eu não sei qual que são, mas que ou eu ficaria 13, ou eu não andaria, ou eu vegetaria. Mas eu estou aqui, irmãos, para honra e glória do Senhor, porque o Senhor é um Deus de milagres. Aplauda o Senhor em nome de Jesus. Glória a Deus. Sabe, Deus fazendo questão de mostrar que Ele é Deus e que Ele cumpre com a sua palavra. Aleluia. Deus cuidou de cada detalhe da minha vida. E quando eu acordei, e são tantas e tantas experiências que não dá tempo de eu falar, de eu contar tudo, mas os irmãos vão ter tempo ainda de conversar. Eu falo, eu explico. Se quiser eu mostro o vídeo, se quiser eu falo se eu vi ou não Luz Branca. Glória a Deus. Foram tantas e tantas experiências com Deus. E quando eu saí do hospital, um pastor disse assim, olha, o milagre que você pediu, você viveu. Deus, Ele faz questão de mostrar que você é um milagre. E eu vejo você hoje como um ativador de fé. Sabe, irmãos, a pastora hoje falou que depende só de você. Depende só de você. O milagre só depende de você. Sabe, as promessas de Deus se cumprindo na sua vida só depende de você. Hoje eu vim aqui apenas como um canal de bênção, apenas como alguém para ativar a sua fé. Como eu falei para vocês, eu queria pregar uma outra mensagem, porque eu tenho um pouco de vergonha de falar da minha vida, sabe? Mas a esposa falou assim para mim, não, prega sim, porque é bom que as pessoas vejam que, sabe, que você é um milagre,
que Deus ainda faz milagre. Então eu quero, em nome de Jesus, fazer uma oração com você. Em nome de Jesus eu te peço que você se coloque de pé. Aleluia. Hoje eu sou apenas alguém que talvez você fale assim: eu já vi testemunhos muito maiores que o seu. Eu já vi um monte de história até mais bonita que a sua. Mas eu quero dizer para você, Deus, Ele fez toda a diferença na minha vida. Deus, Ele fez toda a diferença na minha história, sabe? Deus, Ele é tão especial na minha vida. E Ele quer ser tão especial na sua também. Oh, aleluia. Eu não sei, sabe, quais são os seus sonhos. Eu não sei quais são os seus projetos. Tampouco eu sei as promessas de Deus para a sua vida. Só que acontece que com o passar do tempo, às vezes nós olhamos para a nossa história, para a nossa vida, para a nossa realidade, e aquelas promessas que um dia foram depositadas sobre as nossas vidas, são até lançadas no mar do esquecimento. Por quê? Porque você olha para a sua realidade e você não vê como essa promessa se cumprir. Sabe? Às vezes as promessas ficam tão distantes que você até mesmo deixa de orar por elas, porque você simplesmente não acredita que Deus pode fazer. Eu sou a prova viva disso. A minha esposa é a prova viva, porque chegaram para ela e falavam assim: olha, Deus me mostrou que o seu marido não volta mais. Mas ela se apegou às promessas de Deus sobre a vida dela e sobre a minha. Sabe, irmãos, eu creio com todo o poder de Deus. Eu creio tanto no poder de Deus. Eu creio tanto, com tanta fé, que o Deus que eu sirvo ainda faz milagres. Olha, Bachura, Bacandarábia. Eu creio tanto na glória de Deus. E eu quero que, em nome de Jesus, essa fé, que talvez você pense que é pequena, sabe, que hoje seja ativada pela glória de Deus. Oh, aleluia. Eu quero, em nome de Jesus, fazer uma oração com você. E eu quero pedir que o Espírito Santo de Deus comece a trazer à memória agora sonhos, projetos, oh aleluia, promessas, sabe, profecias que estavam enterradas. Rola Machura Bacandarábia, aquele sonho que você talvez nem sonhe mais, aquele projeto que talvez você nem creia mais. Em o nome de Jesus eu creio no Deus que opera milagres. Eu creio no Deus que realiza sonhos. Eu creio num Deus, Salemachura Bacandarábia, que ainda faz milagres. Oh, aleluia. E não depende de mim, só depende de você. Oh, aleluia. Só depende da sua fé, só depende da sua oração, só depende do seu clamor. Quando eu entrei aqui nessa noite, a pastora cantou um hino que dizia assim: para que entre o rei, Jesus o rei, para que entre Jesus o rei da glória. Para que entre o rei. Eu vou cantar não, senão o pessoal vai embora. Esse hino, ele fala do Salmos 24. Oh, aleluia. Quando Davi ele pega e chega às portas de Jerusalém, e ele diz assim nas portas de Jerusalém: abram as portas de Jerusalém, porque é chegado o rei da glória. E o sentinela do portão ele diz assim: pastora, quem é esse o rei da glória? E Davi diz assim: aquele que nunca perdeu uma batalha. Esse é o rei da glória. Novamente o sentinela pergunta: mas quem é esse o rei da glória? E Davi de novo responde: aquele que é fiel, aquele que nunca perdeu uma guerra. Esse é o rei da glória. Oh, aleluia. Qual é a guerra, qual é a batalha que você tem vivido? Qual é o sonho que você já até esqueceu? O rei da glória, aquele que nunca perdeu uma batalha, ele está aqui nessa noite. Eu sinto tão forte a presença dele. A pastora falou que isso é profético. Eu lembro certinho de quando eu cheguei aqui, ela estava louvando esse hino, e ela falou: isso é profético para que entre o rei da glória.
Eu quero, em nome de Jesus, fazer um ato profético aqui. Nessa noite eu quero representar Davi. Eu sou Davi. E eu quero anunciar o Rei da Glória para você, Jerusalém. Rolamachura Bacandarábia. Em nome de Jesus. Para que entre o Rei da Glória. Abre as portas do seu coração. Abre as portas da sua vida. Confia, tenha fé. Volte a crer, volte a acreditar em nome de Jesus. Aleluia. Enquanto os pastores vão estar louvando esse hino. Oi, pastor. Pode louvar. Desculpa. Sim. Pode cantar o Rei da Glória, por favor. Oh, aleluia. Glorificado seja o nome do Senhor Jesus. Enquanto você louva esse hino, eu quero que você traga à memória as promessas de Deus para a sua vida. Oh, alamachura bacandarabachandarabahai. Oh, Espírito Santo de Deus. Oh, aleluia. Em nome de Jesus. Oh, presença linda do Espírito Santo. Oh, Deus vivo. Oh, alamachura bacandarabacalamarai. Espírito Santo de Deus, eu te convido nessa noite. Venha, Espírito Santo de Deus, inundar os corações deste lugar nessa noite. Eu te convido, Espírito Santo de Deus, traga a existência. Traga a memória agora, Pai. Sonhos, projetos, Pai querido, Pai Santo, esquecidos. Pai, promessas, Senhor, que muitos pensam que estão frustradas. Promessas, Senhor, meu Deus, esquecidas, enterradas, Pai. Oh, Pai eterno, Rei da Glória, eu quero profetizar agora milagres em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Espírito Santo, toca nos corações. Toca, Senhor meu Deus, nas vidas. Traga a existência, Senhor meu Deus, uma unção de milagres sobre este lugar agora nessa noite eu profetizo. Pai eterno, uma unção de fé agora eu profetizo. Pai querido, Pai Santo, que eles voltem a crer. Que o Senhor volte, Pai querido, Pai Santo, que eles voltem a acreditar nesse Deus que faz milagres, nesse Deus que opera o impossível, nesse Deus que opera maravilhas. Oh, Espírito Santo de Deus. Oh, aleluia. Adorado Deus, exaltado Pai eterno, Rei da Glória. Oh, maravilhoso Deus, Tu que és tão fiel, Senhor. Maravilhoso Deus. Posso convidar? Posso convidar o povo aqui à frente? Existe um costume que eu acho tremendo aqui neste lugar, nesta igreja, que é de toda vez chamar
Você que quer aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador. Todos os cultos têm isso. Então eu quero fazer esse convite. Primeiro, esse convite que é o mais importante para a sua vida. O mais importante, o convite mais especial que pode haver é esse. É servir ao Jesus, o Rei da Glória. Você que nunca confessou com os seus lábios que Jesus Cristo, o Rei da Glória, Ele é o único e suficiente Salvador da sua vida. Eu quero te convidar a levantar as suas mãos ou a vir até aqui na frente. Você que nunca professou com os seus lábios que Jesus Cristo, o Rei da Glória, Ele é o único e suficiente Salvador da sua vida. Erga suas mãos. Ou se você quiser, venha até aqui na frente. Esse é o primeiro convite. O segundo convite é talvez você que está afastado dos caminhos do Senhor. Talvez que você que há muito tempo não faz parte do corpo. Que você venha até aqui na frente também, ou que você levante as suas mãos. Em nome de Jesus, eu não quero ser muito extenso nesse pedido. Mas agora eu queria fazer um outro convite. Aleluia. Você que crê na palavra de Deus que foi pregada aqui nessa noite. Você que talvez por muito tempo, sabe, deixou de acreditar em sonhos, em projetos. Você que há muito tempo deixou de orar por certas situações da sua vida, porque você talvez tenha falado assim: eu nem acredito que isso vai acontecer mais. Isso não é para mim. Oh, aleluia. Sabe, Deus fez tantas coisas, mas para mim isso não é. Abra o teu coração nessa noite, para que o Rei da Glória entre na sua vida. E eu quero que você entenda que o Rei da Glória, Ele nunca perdeu uma batalha. Olá, macho, lá bacandarábia. Sabe, sonhos, projetos enterrados. Sabe, tudo aquilo que você deixou de acreditar. Eu quero que você entenda, por favor, igreja, por favor, entenda. O Deus que eu sirvo, Ele é capaz de todas as coisas. Para de impor limites ao poder do teu Deus. Ele é o Todo-Poderoso. Olá, machura, bacandarada. Eu quero te convidar. Vem até aqui na frente. Um dos obreiros vai estar orando por você. Eu quero te convidar, em o nome de Jesus, a crer no Deus que ainda faz milagres, no Deus que Ele é fiel.